Olá, sejam bem-vindos ao programa Eleições 2024, onde a gente discute as notícias e traz bastidores sobre a corrida eleitoral, principalmente em São Paulo. Ao meu lado temos Clara Assunção, repórter de Brasil. Tudo bem, Clara? Tudo bem, André? E, mais uma vez, a nossa parceira de sempre, Cila Schumann, presidente do Instituto Ideia. Tudo bem, Cila? Oi, André. Oi, Clara. Oi, todo mundo. Esse é o nosso penúltimo programa antes do segundo turno. Então eu vou pedir para você que está nos assistindo, em breve teremos o link da nossa live, que teremos de apuração, que inclusive a Cila estará presente novamente. Então ative o sininho, curta o canal da Exame, se inscreva para você poder acompanhar o resultado da eleição de São Paulo e das outras 14 capitais aqui na Exame com a gente. A gente está aí há poucos dias do segundo turno, né, Cila? Eu vou pedir para a produção mostrar o nosso agregador Exame Ideia. No agregador, a gente teve pesquisas nessa semana que pegaram, as primeiras pesquisas das semanas pegaram em parte o impacto do apagão na cidade de São Paulo. Você que está nos assistindo, a cidade de São Paulo teve não só a cidade de São Paulo, mas a grande São Paulo sofreu com um vendaval de mais de 100 km por hora e uma tempestade que durou 30 a uma hora, mais ou menos. Isso deixou mais de 3 milhões de pessoas sem energia elétrica. 3 milhões de imóveis, né? Pessoas atingidas é bem mais, porque no imóvel pode morar mais pessoas. E as pesquisas mostraram o impacto disso, né? No nosso agregador, o Nunes continua bem à frente, com 53% das intenções de votos, e o Guilherme Boulos tem 35%. Cila, eu queria que você comentasse um pouquinho de como esse evento, né, que o Boulos ele se colocou como um crítico do Ricardo Nunes, falando que ele não fez o trabalho de zeladoria da cidade, porque uma boa parte da queda de energia foi causada pela queda de árvores, né? Então ele culpou a falta de podas de árvores, enquanto o Nunes culpou, como a gente já teve outros eventos de apagão na cidade de São Paulo em novembro e em março, ele culpou a Enel e começou a também, num discurso que ele não vinha adotando, culpar o governo federal. Então eu queria que você falasse um pouquinho da estratégia dos dois para lidar com essa crise, de certa forma, e como isso afetou as últimas pesquisas e a percepção do eleitor. Olha, saiu o Marçal e entrou a chuva, né? Então, essa campanha de São Paulo, ela é monotemática, né? Ela é sobre um assunto, sendo que São Paulo tem tantos desafios para ser discutidos. Mas, dito isso, de fato, o Guilherme Boulos, ele teve ele reagiu rápido ali quando ocorreu a chuva, até porque o bairro dele ficou sem luz. Sim. Então ele sentiu isso na pele, ele foi para a rua imediatamente, mas o Ricardo Nunes também reagiu imediatamente, né? O Ricardo Nunes lá botou o coletinho, né, que agora da Defesa Civil, que graças ao Mandetta, né, na pandemia os governantes agora adotam esse modelo, né? Mas ele se mostrou atuante. Então acho que deu ali um 0-0. De certa forma, de outra forma, acho que lembrou ao eleitor exatamente da complexidade que é São Paulo, que no primeiro turno parecia que a gente estava conversando sobre outra coisa. Sim. E não de uma cidade complexa, né? A gente estava conversando sobre atitude, sobre comunismo, sobre outras questões. Exame Agora toxicológico. Exame toxicológico, estupro, outras questões que, claro, que é preciso olhar quem são os candidatos, e não acho que isso não tenha que ser discutido, mas a cidade ficou, digamos, muito longe do debate. Agora a gente começou a discutir concessionária, zeladoria, presença do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas o que a gente vê é um apontando o dedo para o outro, né? Ficou um grande... né? E o que faz com que o eleitor, e aí a gente já tem pesquisas públicas que mostram isso, e talvez isso continue, porque a gente tem hoje, a sexta-feira, tem infelizmente uma chuva para acontecer aí no final de semana. Claro que está todo mundo mais preparado de alguma forma, né? Tanto a concessionária quanto o poder público, mas chuva é chuva, e a gente sabe que São Paulo tem sofrido com apagões constantes, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, e as pesquisas públicas já mostram que o eleitor, né, o Ricardo Nunes, que é o prefeito, começa a se desgastar nesse tema. Então você vê já eleitores saindo do Ricardo Nunes, mas qual é
o grande problema do Guilherme Boulos é, desde o início, a gente fala aqui, é a rejeição dele. Portanto, esse eleitor que saiu do Ricardo Nunes não foi para o Ricardo Boulos, ele está indo para os brancos e nulos. Então, isso pode, de fato, aumentar ainda mais, né, o que a gente tem conversado aqui desde o início também, que é a abstenção brancos e nulos numa eleição em que o eleitor não se sente atraído ou atendido, melhor dizendo, por nenhum dos candidatos. Então, a rejeição do Guilherme Boulos continua sendo um impeditivo para ele nessa eleição, e agora a gente vê na prática, né, que mesmo o Ricardo Nunes perdendo o voto não vai para o Guilherme Boulos, enquanto que o Guilherme Boulos ele vem pleno, né, gente? Desde a primeira pesquisa que ele vem pleno, é esse eleitorado de esquerda mais progressista, mais escolarizado, que está votando nele, mas ele está com uma dificuldade bastante grande de ampliar o eleitorado dele, enquanto que o Nunes teve essa oportunidade com toda a baciada de votos que veio do Marçal, né? Então todos aqueles eleitores, né, praticamente lá mais de 80% dos eleitores do Marçal, que eram do mesmo campo político do Ricardo Nunes, automaticamente foram para ele. E o Guilherme Boulos conseguiu ali atrair um pouco de votos da Tabata Amaral, mas não o suficiente para mudar a situação dele, né? E Sila, você comentou que não há essa transferência, né? A gente, no debate da Band que teve na segunda-feira, a gente conversou com interlocutores da campanha e eles apontaram justamente isso. Tem uma preocupação sobre o impacto do apagão na campanha do atual prefeito, mas eles perceberam nas pesquisas dele que mesmo Nunes caindo também não tinha essa transferência. Mas tem um ponto aí que eu queria entender, por que não transfere, Sila? E por que vai para abstenção? Por que o Boulos não pega? E até também nesse sentido, o Datafolha nessa semana mostrou que o Nunes caiu entre os eleitores do Marçal e os eleitores da Tabata. Isso está associado à estratégia que o Boulos vem tendo de talvez se colocar mais como candidato da mudança e captar principalmente o voto do Marçal. A gente também, um interlocutor da campanha comentou que eles não iam marcar presença fisicamente na Zona Leste, ali onde o Marçal concentrou mais votos, porque eles acreditam numa transferência ideológica, enquanto a campanha do Boulos tem feito presença física ali. Então, eu queria entender tudo isso, o que explica, né, o voto o voto ir para a abstenção e não para o Boulos, e isso do Nunes ir perdendo um pouco o espaço entre os eleitores do Marçal e da Tabata. Olha, tem várias hipóteses, né, que a gente vai observar nas próximas pesquisas. A primeira delas é que é muito comum que, especialmente num segundo turno, numa batalha de rejeições, como a gente fala, o eleitor não vai de um candidato diretamente para o outro. Muitas vezes ele para no indeciso para depois se decidir, eventualmente, ir para o outro candidato. Então, esse é um movimento bastante comum que pode estar acontecendo. Mas pode estar acontecendo também desse eleitor que veio do Marçal ou da Tabata ter ido automaticamente para o Nunes e agora olhando e falando, não, peraí, acho que não. Não estou convencido, vou anular meu voto, vou votar em branco, não quero nenhum dos dois. Então, a gente tem essas duas hipóteses, que é o que a gente vai ver na sequência. Mas, de novo, né, essa questão da rejeição do Boulos, ela é muito importante e a rejeição do Nunes não tem crescido. Né, que seria um sinal importante para a campanha do Boulos, é que com toda essa situação, a rejeição ao Nunes crescesse, mas isso não está acontecendo, talvez pela própria postura dele ou, né, pela falta de opção mesmo do eleitor que não está querendo olhar, né? O antipetismo na cidade de São Paulo, ele é um elemento muito importante e o próprio Boulos também tem muita rejeição. Então acho que há uma soma aí de dificuldade para a campanha do Boulos nesse sentido. Com relação à Zona Leste, toda essa questão do empreendedorismo, né, que o Boulos captou muito bem e está tentando endereçar esse assunto, ele é assim, de alguma forma, eu acho que é
enfim, uma discussão importante para a gente ter, até porque o próprio PT, se a gente lembrar, né, acho que a gente até já conversou disso aqui, ele não conseguiu entender, né, eu estou falando do Lula, do governo federal, né, ele é um partido que cresceu no sindicalismo, né, no emprego de CLT, então ele também tem dificuldade, né, a esquerda tem dificuldade de entendimento desse novo mercado de trabalho que não protege os trabalhadores e quer se colocar como protetor dos trabalhadores. Os trabalhadores, não, pelo amor de Deus, não se meta, a gente não quer o Estado aqui porque a gente realmente quer trabalhar por conta e a gente não quer que vocês imponham regras, vocês vão tirar né, os nossos empregos. Então é um novo mundo que a esquerda tem mais dificuldade de compreender. E o Guilherme Boulos, achei interessante ele compreender isso, ele se debruçar e falar, não, realmente isso existe, isso está acontecendo e eu vou... Em uma entrevista ele até fez ele falou da esquerda, que a esquerda não olhava para isso. Ele fez uma autocrítica, falando que a esquerda não olha, e até você citou o caso do governo federal que tentou regulamentar a profissão de Uber, de né? Uber, de iFood, de tudo isso. De iFood, isso não avançou pela própria categoria ser contra. Né? Exatamente isso. Então eu achei interessante o Guilherme Boulos perceber isso. Então o que eu quero dizer é assim, nesse segundo turno, pelo menos a gente está falando de algumas questões, porque, veja, o Marçal ele não endereçava esse assunto, né? Quem endereçou esse assunto foi a gente que analisava a pesquisa, não é? De ter uma percepção de que aquele homem escolarizado de 35 anos, que é o eleitor do Marçal, né, que mora na Moca, que mora né, nessa região leste, ali não na borda da região leste, mas enfim, que é um público que é evangélico, que é empreendedor, né, que tem exatamente esse perfil. Mas o Marçal não se referia a essas pessoas, ele não tinha uma proposta para essas pessoas simplesmente se identificavam com ele. E o Guilherme Boulos não, ele foi e resolveu falar com essas pessoas, né? Agora, do ponto de vista ideológico, me parece que é um abismo, né, entre o que ele representa e o que essas pessoas querem. Então, num segundo turno tão curto, é muito difícil dele conseguir se fazer ouvir até nessa questão, né? Eu acho que ele tem usado bastante a Marta Suplicy até para entrar também nessas regiões, né? Ela ainda tem uma marca importante na cidade, então ele tem crescido também, quer dizer, ele tem conseguido, né, desde o primeiro turno, o Guilherme Boulos ele conseguiu ampliar um pouco esse eleitorado dele, tanto é que você vê há um equilíbrio ali, nenhum dos dois é o candidato dos pobres versus o candidato dos ricos nessa eleição, né? Você tem uma diferença entre mulheres e homens, né? Agora as mulheres votam mais no Boulos do que no Nunes, né? Sendo que os homens votavam majoritariamente no Marçal, né? Então você tem essa diferença, tem uma diferença de idade, né? Os jovens estavam com o Marçal e hoje os jovens estão prioritariamente com o Boulos, as pessoas mais idosas que tendem a ser mais conservadoras com o Nunes, mas há um equilíbrio, você não tem uma guerra ali de... Não tem ninguém disparado nesses... Não tem ninguém, recortes, né? Tem um equilíbrio e tem uma diferença aí de o que cada um representa, né? O Boulos vai apostar agora na presença do Lula, né? Pelo que a gente sabe. Isso pode ajudá-lo, mas eu acho que ajudar mais, assim, o que eu sinto da campanha do Boulos, e que é muito comum em campanha, é que quando a campanha começa a ficar difícil, a campanha entra em crise interna, né? Então tem muito eleitor do Boulos reclamando da própria campanha, né? Fazendo críticas à campanha, isso acontecia desde o primeiro turno, mas agora sempre se quer achar um culpado, né? Então a culpa em geral é do marketing, quando não é das pesquisas, dessa vez acho que é do marketing, mas há uma briga muito grande ali entre os partidos, até porque o Boulos não é o candidato do PT e ele concorreu com o PT numa disputa muito emblemática que aconteceu na última eleição, né? Lembrando que o Gilmar Tato, que era o candidato do PT, não chegou a ir para o segundo turno. Quem foi o Boulos, né? Então isso gerou um trauma bastante grande no PT de São Paulo, que, pelo que a gente sabe, pelo que vaza, não está apoiando de fato o Guilherme Boulos. Então tem essa crise, aí tem uma crise com o PSOL, né? Quer dizer, que é do PSOL de esquerda com o PSOL, que é um partido muito mais à esquerda, né?
E aí tem o marketing, enfim, então não falta crise ali, né? E isso atrapalha muito a campanha. Então, acho que a presença do Lula nesse sentido vai animar o que a gente chama de militância, enfim, né? Vai mostrar um vigor, porque acho que ele está levando um pouco a campanha na unha ali, né? O Guilherme Boulos. Então, acho que vai demonstrar ali algum vigor para ele, vai ser bom. E a gente vai ter o Bolsonaro aqui também, né? No churrasco essa semana. É um jantar, né? Na próxima semana, um jantar fechado com empresários. Não sei se isso é politicamente incorreto que eu vou falar, mas é fazer careta para cego, né? Quer dizer, E um culto com... é politicamente incorreto, né? Desculpa, não quis ser. É que é uma expressão da minha época. Não, com todos os perdões, não, mas o que eu quero dizer é assim, é quando você faz um evento que não soma nada, quer dizer, você você não atrai outros, né? Mas ele não está com essa necessidade, então. E tem um culto também na agenda contra o isso, exatamente, que é mais um evento que não soma, né? Quer dizer, que não. Mas, enfim, agora eu entendo que é o Bolsonaro que precisa da campanha do Nunes, né? Porque ele quer se aliar a essa vitória, que era uma vitória só do Tarcísio até aqui, né? Então ele se aproxima disso, mas acho que está no jogo também, não é, né? Não tem grandes crises nesse caso, né? Agora, do Lula, sim, né? O Lula teve muito pouco presente, foi muito criticado, não só pela campanha de São Paulo, mas pelas outras campanhas, né? Foi responsabilizado pelo desastre que foi a esquerda, especialmente o PT, na eleição municipal. Então, acho que agora ele está vindo, mas ele logo vai viajar, né? Sim, Quer dizer, ele tá indo para a reunião dos BRICS, na Rússia, enfim. E volta na véspera do segundo turno. Exato, então ele gravou e parece que vai fazer uma caminhada. Ele fez um giro, né? A gente até soltou essa matéria. Ele começou em Belém no final de semana, depois ele foi para Natal, na Bahia, que na Grande Bahia tem cidades ali com PT, com o segundo Camaçari, turno. Isso, né? Camaçari, ele estava em Camaçari. E aí ele veio para São Paulo agora, e aí ele vai fazer. Hoje ele tem um comício em Mauá e um comício em Diadema, e amanhã ele tem 2 caminhadas, uma no Grajaú e a outra, se eu não me engano, na Zona Leste, né? A gente até questionei as campanhas para saber essa questão da chuva, se pode mudar a logística, mas até o momento... Pode. Pode, mas até o momento eles não falaram nada. Ainda tem isso, né? A gente tem chuva para acontecer, infelizmente. Uma coisa que eu senti muita falta nessa discussão da chuva é que ela ficou muito em cima de zeladoria, né? Então, poda de árvores. A poda de árvore, que é uma função do prefeito, né? Mas eu entendo que nesse momento do mundo, né? A questão do meio ambiente, ela está totalmente esquecida, né? E é uma questão fundamental aí, né? Para os governantes, especialmente, né? E também para os prefeitos se preocuparem. A gente discute muito pouco isso em São Paulo, né? Pelo poder público, e é um tema fundamental, né? E a gente vê hoje que essa discussão, por exemplo, chegou ao Rio Grande do Sul. Sim. Na campanha, né? Mas não aos outros estados, né? Sim. E chegou ali por uma questão de sobrevivência, quer dizer, está no limite o que acontece no Rio Grande do Sul, né? Foi uma tragédia imensa e que pode acontecer de novo, infelizmente. Quer dizer, ninguém está dizendo que aquilo que foi a última, né? Então é um debate que precisa existir, mas ele não veio, né, para a campanha de São Paulo mesmo. Com a chuva, com o vento, né, que foi, como o André falou, foi um vento nada normal, né? Não é uma coisa que acontece todo dia aquilo, né? Então, mas a gente está discutindo de novo pouco, a gente está tendo pouco debate, né? O prefeito não foi ao último debate, né? Tivemos um debate. A gente teve debate da Band na segunda-feira. Era para ter mais 2, né? Era para ter o UOL, Folha, e SBT cancelou o que teria nessa sexta. E aí, na Rede TV virou uma sabatina porque o Nunes não compareceu. Ele alegou uma agenda com o governador Tarcísio de Freitas para discutir a chuva, né, as ações. Aí se criou um gabinete de crise, mas ele nem deu coletiva. Quem deu coletiva foi o coordenador de Defesa Civil. Nesse sábado agora a gente tem um debate da Record, que provavelmente é o penúltimo
ao debate da Globo, que vai ser na sexta-feira, né, Clara? E ele já falou que talvez ele pode não ir, pediu compreensão da Record, emissora, inclusive, porque a chuva pode pegar, então ele vai ficar com parte dessas ações. Então, o debate da Band, né, foi um debate muito interessante. Se alguém conseguiu assistir, né? Porque um debate que começa às 11 horas da noite numa segunda-feira, né, muito difícil, E ainda tinham milhões de pessoas sem luz, né? Tinham milhões de pessoas sem luz, bem lembrado, Clara. Mas enfim, mas foi um debate muito interessante. Eu acho que foi o debate desta campanha, porque ali sim você viu uma discussão entre dois projetos, né, conversando sobre uma questão muito importante para a gente, né, dentro de mudanças climáticas, do que a gente está vivendo e de como é São Paulo. Então, acho que foi uma discussão muito interessante. O banco de horas funcionou super bem naquele caso. Foi um debate que fluiu. Foi um debate muito bom. Eu tenho pena que a gente pode ser que não tenha outros debates ou só tenha o da Globo. Eu entendo a estratégia do prefeito de não ir a debates. Isso já aconteceu em muitas campanhas, né? É uma estratégia bastante comum em campanhas. Sendo um incumbente e estando na frente, a campanha simplesmente decide que não vai correr o risco de ir a um debate, criar um fato novo que mude o cenário, né? Então isso é muito comum. Achei pena que, né, nesse caso foi avisado tão em cima da hora, né? Então tem um esforço ali da emissora, um esforço em todos os sentidos, um investimento mesmo, né, que é financeiro, que é de gente. Os jornalistas se preparam muito, as pessoas se preparam também para assistir. Então achei pena, né, o jeito que aconteceu, mas acho que agora o prefeito já está sinalizando que ele não vai. Assim, na minha visão, ele já está sinalizando, olha, se chover eu não vou, e aparentemente vai chover. Então, acho bastante pena nesse sentido, né, porque o debate não é só para ganhar e perder. Né, o debate é para a gente entender né, o que os candidatos propõem e também para se fazer compromissos. O segundo turno funciona muito para isso, né? Eu brinco, né, já falei aqui essa expressão para vocês, que às vezes o candidato fica em segunda época, né? Não foi o caso de São Paulo, porque São Paulo, como tinham muitos candidatos competitivos, né, ir para o segundo turno era uma questão matemática mesmo. Mas a gente vê outras cidades, vou citar aqui próprio Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, me passa pela cabeça na Paraíba, João Pessoa, enfim, né, lugares em que o prefeito está na frente, é possível que ganhe, mas acaba indo para um segundo turno exatamente porque as pessoas querem discutir de novo algumas questões ali, né? Querem um compromisso, querem, né, enfim, então acho que debates no segundo turno são importantes para isso, né, para que, e quando são só dois candidatos, a conversa fica mais fluida, fica mais, né, compreensível do que está se falando ali. Então, acho que seria muito bom ter debates, mas aparentemente não teremos muito. E essas sabatinas, né, a última sabatina, eu achei que foi, no final, quase que negativa para o Boulos, né, porque ele acabou entrando em conflito ali com uma repórter, e isso, né, é um cuidado que o Boulos tem que ter muito grande, né, porque ele é visto, né, ele tem essa imagem, né, ele tenta o tempo inteiro durante a campanha contar que ele nunca invadiu nenhuma casa e tal, mas as pessoas olham para ele como o radical invasor, né? Então, quando ele sobe um pouco o tom, fica um pouco mais assertivo, veja, eu fico comparando com o Pablo Marçal, né? A subida de tom do Boulos é isso, né? Perto do que acontecia ali, né? Mas ele tem que o tempo inteiro se controlar nisso, porque a possibilidade de aumentar a rejeição dele ainda mais é uma realidade. Então, acaba que ele sozinho nessas sabatinas também acaba prejudicando. Tanto é que o próprio Nunes fez um corte, né? Eu achei isso sensacional. Ele não foi ao debate, mas ele fez um corte do Boulos no debate e colocou na rede social dele, né? Quer dizer, ele repercutiu um debate que ele nem compareceu para
Enfim, e aí tem algumas conversas laterais, né? Essa de quem votou o presídio, né? Isso é um clássico já da campanha brasileira, né? Todo ano, toda eleição tem essa notícia, né? Que não tem um significado objetivo, mas que acaba alimentando, o imaginário das pessoas com relação a essas questões, né? Sila, você comentou do que falta, e uma impressão que eu tenho comentado muito com o André é que, assim, andando pelas ruas no final de semana, particularmente, eu fui conhecer uns museus por São Paulo e me chamou a atenção a ausência de qualquer campanha, tanto do Boulos quanto do Nunes. E eu moro um pouco bem distante do centro, também não noto no meu bairro uma presença de campanha. O clima não parece de eleição, não parece que a gente está numa eleição de segundo turno. E a minha impressão é que esse clima apaziguado ajuda o atual prefeito, né? E aí eu queria te entender, Sila, se parece para você, se você também tem essa impressão de que não há um clima de campanha, principalmente de campanha no segundo turno. E por exemplo, a Quest essa semana me chamou a atenção que ela trouxe um dado que foi muito comemorado pela campanha do Boulos, que trouxe o atual prefeito com 45% e o deputado do PSOL com 33%, uma diferença bem menor. Já o Datafolha, que saiu nessa quinta, deu o Nunes com 51% e o Boulos com 33%. Aí, o que já foi um balde de água fria para a campanha do Boulos, que estava acreditando que até o apagão poderia movimentar de alguma forma. Queria entender com você se de alguma forma, se de fato não, a gente é diferente de outros anos, esse segundo turno está mais morno ou não, existe ainda uma chance de fôlego até por conta do apagão, desse clima de reeleição não pintar e o Boulos poder se aproveitar disso? Como que você vê, Sil? Eu vou voltar lá ao nosso primeiro podcast desse ciclo, né? A gente falava que um prefeito, né, numa eleição como a desse ano, né, com tantos recursos, com uma aliança tão forte, ele tem muita força, né? Ele patinou ali com a presença do Marçal, mas é uma campanha de reeleição que, enfim, né, contra um candidato com rejeição, então é uma campanha que não requer muita habilidade, eu diria, fora administrar isso, né? O Nunes realmente teve que sair da zona de conforto dele no primeiro turno, mas foi por causa do Pablo Marçal e não por causa do Boulos, que sempre foi o principal adversário dele, né? Então, acho que quando ele vai para um segundo turno com o Boulos, ele dá até uma respirada, né? Bom, ok, já conheço esse adversário, ele tem rejeição e é sobre isso. Com relação à campanha de rua, a gente sentia no primeiro turno a presença dos vereadores, né, de candidato a vereador. As campanhas estão colocando toda a sua força na internet, né, em produção de TV e na internet, né? Então a campanha do Boulos, por exemplo, está fazendo um investimento gigantesco em impulsionamento, né? E impulsionamento direcionado também. Então, exato. Eles conseguem colocar lá para pessoas que moram na Vila Maria, em Perus, no Jaraguá, na Zona Leste, enfim. Exatamente isso, porque na internet, né, eu acho... isso enfim, é uma discussão muito interessante sobre a forma como a gente faz campanha no Brasil, porque como a gente tem o horário eleitoral gratuito, que é diferente de outros lugares, as campanhas elas não conseguem fazer, né? Vou aqui fazer uma comparação com um grande anunciante, né? Um anunciante de um produto. Ele vai escolher o horário, o público, né? Aonde que ele vai anunciar? Se ele vai anunciar num estádio de futebol, se ele vai anunciar num outdoor na rua, na Faria Lima, enfim, né? Ele vai tomar as decisões de mídia dele de acordo com aquele consumidor que ele está atrás. Nos Estados Unidos, por exemplo, em muitos outros países, a campanha também é assim, né? Você compra horário e você pode comprar o horário regional, você pode comprar o horário da forma, né? Por exemplo, agora na briga nos Estados Unidos, né, que você tem 7 estados onde acontece a grande batalha, né, porque são aqueles que são pêndulo, que não são nem republicanos nem democratas, o investimento acontece só ali, não tem nenhum candidato dos Estados Unidos fazendo mídia em Nova York ou na Califórnia, que são 2 estados que já são democratas, né? Aqui não, aqui o horário vem.
e ele é distribuído. Então, você, assim, o máximo que você consegue decidir é que tipo de comercial você vai colocar de manhã, onde tem, digamos, mais programa infantil, coisa parecida. Domingo de tarde você vai cair ali mais no futebol, mas é muito, né? Você não tem a mídia direta, o que na comunicação é o que se espera, é o que dá resultado, né? Aqui você tem um tiro de canhão, né? Você tem, inclusive, tem muito mais mídia do que necessita, né? O horário é muito maior do que necessita. Então, se você for olhar uma agência de propaganda, ela nunca faria tanto investimento como se faz se ela tivesse que comprar, né? Enfim, e isso é pago, tá, gente? A gente paga, né? Não é que é gratuito, é que chama gratuito. Mas, em todo caso, quando veio a internet, né, e que se regulamentou a forma como as campanhas investem e fazem esse impulsionamento, aí você criou uma especialidade que eu acho que é muito bem-vinda, né? Porque aí sim você está falando com quem te interessa. Então você pode decidir ali se você quer falar só com mulheres de classe mais que mora em tal região. Enfim, você tem várias clusterizações, né, que a gente chama, várias formas de você decidir para onde é que vai, quem é que vai assistir aquele teu material. E nisso você acaba gastando muito, porque você imagina que você tem que dar, né, um investimento bem grande para cada um desses públicos. Então eu enxergo hoje, né, não conversei com as campanhas, mas eu enxergo, por exemplo, né, como a gente conversou aqui do Boulos, ele deve estar fazendo um investimento grande naquela Zona Leste sobre empreendedorismo que a gente não está enxergando se você não mora ali, se você não é aquele público, a gente nem sabe sobre o que ele está falando ali, né? Então tem um esforço de comunicação nesse sentido, e é aí que vai o recurso, e o Boulos especialmente pela declaração dele junto ao TSE de investimentos, é ali que ele está investindo. Então a campanha de rua, uma campanha de rua em São Paulo, ela é uma campanha muito cara, porque a cidade é muito grande, então para você ter de fato uma presença é muito, enfim, é caro de verdade, né? Você tem, quando você vai para a cidade, por exemplo, no Nordeste, a gente acabou de falar de Paraíba e tal, tem uma campanha de rua que é completamente diferente daqui, que parece quase um carnaval. Eu ia falar isso. Parece quase um carnaval, é muito interessante. Eles ficam desfilando, as campanhas ficam desfilando em determinados bairros, e vai todo mundo, e tem uma dança, e tem música, e passa no comércio, é parte da campanha. Aqui em São Paulo você nunca viu isso, né? Não temos essa modalidade. Você tem caminhadas, né? Você pode ter visitas a comércio, né, mas não é com tanta gente. E você tem em cidades menores, isso é uma coisa que costuma funcionar muito, que é o casa a casa, né? É você realmente visitar. Isso funciona muito no Rio de Janeiro, por exemplo, se faz muito casa a casa. Agora, em São Paulo seria um investimento descomunal, né? Então eu não vejo as campanhas se dedicando a isso, porque no final é um budget, né? Você tem que um orçamento, você tem que fazer opções do que vai funcionar melhor. Então eu vejo muito acontecendo reuniões, né? E é pouca campanha de rua mesmo. A gente não sente essa vibração, né? Da rua, que, por exemplo, na campanha nacional a gente sente mais, né? Sim. Porque as pessoas se embandeiram, vão, né? Tem mais paixão, eu diria, né? Hoje o nosso podcast vai ser um pouquinho mais curto, então eu queria fazer a última pergunta para a Sila. O que a gente pode esperar para essa última semana, né? O Nunes, ele está num cenário mais confortável, mas o que ele precisa fazer para continuar nesse cenário confortável, caminhar para uma eventual reeleição, e o que o Boulos precisa fazer com esse curto espaço de tempo para conseguir virar esse jogo, e como que o debate da Globo nesse meio tempo, que ele provavelmente com certeza vai acontecer, que é o de maior audiência, etc. Como que ele pode mudar esse jogo, ou só... Você até comentou que as pessoas hoje assistem o debate mais como torcida, né? Principalmente no segundo turno. Então, você acha que mesmo sendo um debate que lá mais de 4 milhões de pessoas podem assistir, marcar 15 pontos de audiência, ele pode ajudar ou prejudicar uma das campanhas?
Olha, o Nunes, o que ele tem que fazer é falar com São Pedro, né? Brincadeira, gente. Eu acho que as chuvas desse final de semana, elas podem, de novo, ter algum impacto, né? A gente teve aí muita perda, né? Perda financeira mesmo, né? De comerciantes, de restaurantes. Então, uma repetição disso não é nada boa para quem está no poder, né? Acho que essa tentativa do Ricardo Nunes de dizer que o Boulos não teria feito projetos nesse sentido não se aplica, né? Mas a crítica à ANEEL e ao governo federal né? e a tudo isso, as pessoas também entendem. Então, esse jogo de empurra não fica só em cima do prefeito. Agora, evidentemente, que se você tiver mais uma chuva e tiver consequências de apagão e consequências na mobilidade das pessoas, atrapalha sim ao Ricardo Nunes, né? Não tenho dúvida disso. Agora, o debate aí fazendo né, andando uma semana aí no nosso calendário, o debate da Globo, realmente as pessoas prestam muito atenção. Então, se você tem indecisos ali e tiver algum fato que realmente marque o debate, ele pode mudar. Mas são dois candidatos muito bem treinados, né? E que chegam ao fim da campanha, em geral, muito preparados para esse momento. Então, a gente sabe que é muito raro esse último debate da Globo acontecer alguma coisa fenomenal. Isso acontecia lá nas primeiras campanhas. A gente até já comentou disso ali. Final dos anos 80, aconteciam fatos novos ali num debate. Hoje é mais raro disso acontecer, porque, assim, até porque as regras são mais rígidas, os candidatos estão mais preparados, então é claro que é um debate que a gente tem que prestar atenção, mas a diferença hoje é muito grande, né? A diferença é muita gente, são milhões de pessoas, né? Então eu vejo aí um desafio muito grande para a campanha do Boulos, enfim, virar esse jogo, né, nessa reta final. Mas campanha, né? Campanha a gente vai até o final e a gente vai estar aqui, né, inclusive no domingo, no próximo, no outro, acompanhando não só São Paulo, a gente tem algumas capitais aí onde tem bastante disputa, né? Fortaleza, exatamente, Curitiba, Cuiabá, Belo Horizonte. São capitais que estão até mais acirradas que São Paulo. Que São né? Paulo, e aí a gente vai ter muito para... E sexta-feira a gente tem o nosso último programa. Isso. Então eu queria agradecer a Clara. Obrigado, Clara. Na sexta-feira estaremos de volta. E agradecer a Sila também mais uma vez. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Curta, se inscreva no canal da Exame, acesse nosso site, nossos canais de WhatsApp personalizados e nos acompanhe para saber tudo sobre essa reta final da eleição. Até mais!